Bom, a gente vai rever a estrutura da redação padrão Enem, porque eu tenho reparado em alguns textos de vocês que a maioria não está, como é que eu posso falar, não está abordando ainda a estrutura como deve ser. A estrutura da redação Enem, ela não tem mistério. Ela requer que, a partir do tema, você desenvolva uma tese no primeiro parágrafo. Essa tese tem que estar clara. Você pega palavras-chave do tema e desenvolve. Por exemplo, a persistência da violência contra a mulher é o tema. Como seria a tese? Logo, portanto, você pode colocar esses conectivos assim. Mostra-se pertinente, mostra-se algo urgente na sociedade, que o tema que a violência que ainda persiste contra a mulher seja debatida, que isso é algo importante, que seja discutido. Você tem que mostrar que o tema é importante. E a partir dessa tese você desenvolve argumentos. Cada parágrafo é um argumento. E no final você tem que colocar a proposta de intervenção. Então isso é o básico, gente. No segundo ano é a hora em que você está começando a caminhar com as próprias pernas. Veja como está a sua escrita de redação no segundo ano, para que quando você estiver no terceiro, você não sofra tanto com a estrutura, que seus problemas já sejam de outro nível e não desse nível mais básico. Logo, a redação ela é dissertativa argumentativa. O que é que isso quer dizer? Eu sei que tem muitas pessoas na turma que já sabem o que é, mas tem outras que estão muito atrasadas. Dissertar é falar sobre o assunto, mas você não pode só falar sobre o assunto, você tem que argumentar. Então, por exemplo, nesse tema de 2015, que foi a persistência da violência contra a mulher, por que persiste essa violência? Aí você vai argumentar. Você pode dizer, por exemplo, que é por causa da estrutura ainda da sociedade que é bastante patriarcal e machista. Você pode falar que é sobre, apesar de existir a lei da Lei Maria da Penha, ainda há uma banalização, há uma cultura de violência na sociedade brasileira. Então você tem que argumentar em cada parágrafo, não é 1000 argumentos, são 2, um em cada parágrafo. E aí, no final, você tem que fazer uma intervenção sobre ele, você tem que explicar. Você conclui o que você falou e aí você diz o que é que pode ser feito, quem pode fazer, onde isso pode ser aplicado, com que recursos isso vai ser aplicado. Então, relembrar as competências. Toda vez que você for escrever, tenha em mente as competências da redação Enem. Demonstrar domínio da modalidade escrita, ou seja, domínio da língua culta, da norma culta, da gramática. É por isso que você não tem tanta cobrança de gramática, mesmo falando na prova de linguagens, mas toda essa carga gramatical cai na competência 1 da redação Enem. Então você tem que estar sempre afiado no que diz respeito a conjugações verbais, a conjunções, pontuação, acentuação, concordância, regência. Então isso é altamente necessário. Na competência 2, você demonstra o seu conhecimento de mundo. E é quando você vai sacar exemplos, fatos históricos, referências culturais, alguma coisa da área da ciência, se for pertinente. Então é quando você demonstra o quão você está preparado para o ensino superior, para o mundo, né? A redação Enem, o Enem em si, ele quer o aluno preparado para as exigências do mundo contemporâneo. Na competência 3, é como você seleciona, relaciona, organiza e interpreta informações, fatos, opiniões, argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, como você liga os parágrafos, liga as orações dentro dos parágrafos, tem a ver com as conjunções também, com as transições de texto, a progressão textual. E a competência 4 é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação.
Então, a competência 3 e a 4 estão entrelaçadas. A competência 3 seria a coesão, a parte mais estrutural da língua mesmo. E a competência 4 é coerência, a ideia que você transmite, se aquele texto é informativo, é fluido, não há quebra de entendimento. E a competência 5, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Os princípios de estruturação do texto dissertativo argumentativo. Você tem que apresentar uma tese. A tese é a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve estar relacionada ao tema e apoiada em argumentos ao longo da redação. Por isso que você vai dizer que é importante isso ser abordado, discutido, debatido. Os argumentos são a justificativa para convencer o leitor a concordar com a sua tese defendida. E para argumentar, você vai usar de estratégias argumentativas. Eu já expliquei isso em aulas passadas, então você vai citar exemplos de fatos atuais, usar dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas, pequenas narrativas ilustradas, alusões históricas, comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Gente, atenção, no dia da redação é muito difícil você saber de qual dados de pesquisa, mas você pode lembrar muito bem de coisas que você estudou na escola, coisas da biologia, da física, da história, da geografia, da sociologia, filosofia. Então, preste atenção nessas matérias, que elas sempre vão ser muito úteis na hora de você argumentar. Como fazer bons parágrafos de desenvolvimento. Para defender a tese, o ponto de vista em relação à temática escolhida, se faz necessário que fatos, opiniões, informações e argumentos para justificá-la sejam selecionados, ou seja, você vai ter várias ideias, mas seleciona a que seja mais forte. Tem que relacionar bem essas ideias, que é a coesão, organizar, que é a progressão textual, é o encadeamento de ideias, e interpretar coerentemente. A tese apresentada no parágrafo de introdução será defendida nos parágrafos de desenvolvimento. Cada argumento deve ser justificado, comprovado em um parágrafo diferente. Por exemplo, a violência contra a mulher ainda persiste no Brasil de várias maneiras, não só a violência física. Nós vemos vários casos. Agora, a minha opinião é essa, né, que a persistência da violência contra a mulher, não só a física, persiste na sociedade brasileira. Por quê? Né, agora eu argumento. Por quê? Qual é a minha ideia que sustenta o meu argumento? Porque são conhecidos vários casos em que mulheres sofrem abusos psicológicos, abusos no mercado de trabalho. Eu estou justificando, claro que se eu fosse um texto eu desenvolveria melhor, mas tá entendendo qual é a ideia? Você tem que ter uma opinião e tem que ter o porquê. Não pode ser tirado simplesmente da sua cabeça. Tem que ser amparado em algo comprovável. E a conclusão do seu texto. No parágrafo de conclusão, ele deve ser sucinto, né? Não deve ser longo demais, ele tem que ser objetivo. A tese vai ser retomada. Lembra que você escreveu lá no início, você retoma no final. Pode ser com outras palavras. Isso mostra que seu texto é circular, ou seja, uma ponta fecha a outra, reforçando a posição assumida no parágrafo inicial da redação. E aí, a proposta de intervenção, que é obrigatória na redação Enem, ela tem que ter o agente, quem vai fazer a ação interventiva, né, que é a ação em si, o modo, o meio, né, através de que isso vai ser feito, e o efeito que se espera que essa ação tenha. Deve haver um detalhamento, uma justificativa, uma explicação, uma exemplificação, uma especificação.
ou a postura que se adota com relação à ação interventiva. Pode ser expresso, por exemplo, por orações ou estruturas explicativas, justificativas e exemplificativas, e por alguns adjuntos adverbiais de modo. É necessário que se proponha uma ação prática para interferir no problema. Você não precisa da ideia super mega originais, não. É preciso que seja uma proposta eficiente para aquela temática. Essa característica de distanciação interventiva de ações mais vagas, pouco práticas, que ficam normalmente no campo da conscientização e são consideradas elemento nulo no reconhecimento dos elementos da proposta. Então, espero que vocês revisem os conceitos básicos da redação Enem e apliquem nos textos de vocês.